Quero ler um texto com vocês em Mateus, no capítulo 1. Queria que você abrisse lá comigo, porque enquanto ele falava, eu estava refletindo sobre esse texto também, né? Eu vinha lendo esse texto já tem uns dias. Nós conversamos no último Shabat sobre isso lá em casa. No versículo 18, Mateus 1, você está aí com ele aberto aí, amém? Aleluia, para quem achou? Amém. Verso 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois que nela está concebido do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Amém? Esse texto ele é um texto muito importante dentro do cristianismo, porque ele revela duas coisas que são muito interessantes. Uma delas é a concepção de Jesus, que foi pelo Espírito Santo. Não é isso? Está escrito no que nós lemos? A concepção de Jesus se deu pelo Espírito Santo em Maria. Em segundo lugar, esse texto mostra também a ação de José. Se a gente se colocasse no lugar de José, a situação era complicada, porque esse período do casamento judaico, ele era um período em que eles já eram chamados de marido e mulher. Eles já eram considerados casados, mesmo que ainda não tivessem relações ou que não morassem juntos, porque já era o período pós-promessa de casamento. Primeiro tem a promessa de casamento, eles se preparavam e depois tinha o noivado. No noivado eles já eram considerados casados. Então a separação do noivado já era um divórcio. Então essa era uma grande preocupação de José, para que Maria não passasse por um divórcio, para que ela não passasse pela vergonha, para que ela não ficasse exposta ao público. Então ele cogitou várias coisas, e a Bíblia diz que ele estava pensando sobre essas coisas, quando em sonho, um anjo veio e falou com ele, e disse que aquele filho era do Espírito Santo mesmo, que ele não deveria temer, que ele deveria assumir aquela situação, e ainda deu o nome para ele, né? Deu o nome para José. E uma coisa importante sobre o Espírito Santo, que a gente precisa ter em mente, é que ele trabalha conosco dentro daquilo que é a nossa cultura, dentro daquilo que nós conhecemos, no trilho que nós andamos. Então, quando o anjo aparece para Maria, para José, ele leva em consideração coisas muito importantes, e ele usa todo o contexto judaico que José conhecia. Um desses contextos que é usado em favor da aprovação no coração de José, pelo nascimento de Jesus ou pela concepção de Jesus, é que o Espírito Santo é quem comunica a verdade. Isso é cultura judaica, está na nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia é cultura judaica. E você precisa ter em mente que José não era um cristão. Você está certo disso? José era cristão? Não, porque Jesus não tinha nascido. Mas ele era um crente, porque ele era um judeu e ele era devoto. Então ele compreendia a situação de que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo ele comunica a verdade. Então isso dá um start ali na cabeça de José, porque ele se lembra de que haviam profecias sobre o Messias, sobre Jesus. Ele sabia que o Espírito Santo, ao longo da história do povo de Israel, comunicou só a verdade.
Então, quando o anjo disse para ele que aquele garoto lá, que Jesus, ele era concebido pelo Espírito Santo, então aquilo dá uma força muito, muito grande dentro da consciência de José. Bom, se é concebido pelo Espírito Santo, então tudo que está se passando é verdade. Se é verdade, eu não posso temer. Se o Espírito Santo fala alguma coisa para a gente, irmãos, isso é verdade. E a gente não pode temer aquilo que o Espírito Santo nos falou, aquilo que o Espírito Santo nos mandou fazer. A gente não pode temer fazer o que ele mandou fazer. Porque se ele mandou fazer, é o quê? É verdade. E precisa ser feito ou falado. Outra coisa que eu notei é que o Espírito Santo, ele também capacita a reconhecer a verdade. Então ele não apenas comunica a verdade, mas ele capacita o homem a reconhecer a verdade quando ela aparece. Isso significa que José era cheio do Espírito Santo. Porque quando a verdade foi comunicada para ele, o que ele fez? Ele aceitou, ele reconheceu que era verdade. Então ele tinha o Espírito Santo. E os fariseus tinham? Não. Porque eles não reconheceram nem quando a verdade foi comunicada para eles, e nem quando eles estiveram de frente com a verdade, que é Jesus. Coração duro, né? Coração duro. Então, quando você está falando sobre a salvação, sobre a verdade, sobre a palavra de Deus com alguém, e essa pessoa, se você estiver falando a verdade, e apesar disso a pessoa não se sentir confrontada, ou ela não compreender aquilo, ela não tem o Espírito Santo. Quando a gente leva esse pensamento para o mundo, a gente pode até compreender, ok, a pessoa não é salva, não tem o Espírito Santo, eu não posso esperar que ela compreenda de primeiro o que eu estou falando. Mas e quando a gente fala com crentes? Aí é mais complicado, né? Quando a gente está conversando com um crente a respeito da verdade, e esse crente ou contesta a verdade, ou tem dificuldade de reconhecer a verdade, de compreender, ele não nasceu de novo. Ele não é crente de verdade, ele não tem o Espírito Santo. José compreendeu na primeira. Irmãos, não tem argumentação José versus anjo no texto. Não é verdade? Não tem. É o anjo falando, o Espírito Santo esclarecendo e José aceitando. Ponto final. Terceiro aspecto é que o Espírito Santo ele está relacionado à criação, não é isso? Lá em Gênesis capítulo 1, o que o Espírito Santo fazia? Gênesis capítulo 1, verso 2. Pairava sobre a face das águas. Ele estava ali como arquiteto relacionado à criação, projetando. Ele não estava ali passeando, né? Eu não tenho o que fazer, eu vou passear. Não, aquilo ali foi a pré-criação. Logo depois daquilo ali, disse Deus, haja luz e houve luz. Então o Espírito Santo, ele está posicionado, vamos dizer assim, da maneira que a gente compreende, né? Alguns milissegundos antes da criação acontecer de fato. Só para a gente compreender, porque não existe cronologia nisso. A gente está falando de eternidade, não tem cronologia humana. Mas, se o Espírito Santo aparece, logo atrás vem o poder criador. Se o Espírito Santo fala com José, se o anjo traz a revelação do Espírito Santo e comunica que o garoto, ele era concebido através do Espírito Santo, então logo em seguida vem um poder criador. E o judeu conhecia isso muito bem, irmãos. O judeu vive isso, prega isso. Nós também, é o nosso livro, Gênesis. Tudo que nós precisamos que seja feito novo, que seja criado, que seja erguido, que seja inaugurado, tudo isso passa pela aprovação do Espírito Santo. A gente precisa aprender a orar usando o Espírito Santo. Amém? A gente precisa compreender que a ação do Espírito Santo é criadora. Amém? E por fim,
não apenas criação, mas recriação. José sabia que o povo de Israel precisava do Messias. O que talvez ele não compreendia completamente é que esse Messias não era apenas para o povo de Israel, era para todo mundo. Então, esse poder recriador do Espírito Santo, ele não apenas salvaria o povo judeu dos seus pecados, mas ele salvaria toda a humanidade dos seus pecados. E eu vejo nisso recriação. É como se fosse uma reengenharia da humanidade. Você precisa observar que o mundo todo foi salvo por causa de Jesus Cristo. O mundo todo foi salvo por causa de Jesus. O que a gente precisa apenas fazer é, hoje, dizer: eu quero ser salvo. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. É isso que a gente precisa fazer. Foi isso que nós fizemos. Não é isso, amém? Isso que nós fizemos. É isso que hoje o mundo pode fazer. Levantar a mão e aceitar que a obra de Jesus foi a recriação dos homens que estavam condenados às trevas, ao inferno. Nós estávamos condenados, irmãos. Nós fomos salvos por causa dessa obra regeneradora. Por causa dessa obra de Jesus, estávamos condenados, merecíamos ir para o inferno. É a pergunta da escola de líderes: o que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Qual é a resposta? Nada. O homem não precisa fazer nada para ir para o inferno, porque o que precisava ser feito já foi feito por Adão. Da mesma maneira, o que precisa ser feito para que nós possamos ser salvos, confessar Jesus como Salvador. A obra já foi feita, mas a gente precisa trabalhar na direção dessa obra, confessar Jesus como Senhor e Salvador e andar no caminho dele. Isso é necessário, andar no caminho dele. A última lição que José nos dá dentro desse texto, que nós podemos aprender nesse texto, é que José descansou. Nós lemos aqui um dos versículos que, enquanto, versículo 20, ele pensava nessas coisas, que o anjo do Senhor apareceu em sonho. Irmãos, você precisa se perguntar o seguinte: como ele pensava nessas coisas e o anjo apareceu em sonho? Você precisa se perguntar essas coisas quando você é confrontado por alguma coisa no texto bíblico. Porque José estava incomodado, ele dormia e acordava pensando nisso. Meu casamento foi por água abaixo, vão descobrir que Maria está grávida e não é de mim. Ele levou isso para o seu descanso, ao contrário do que nós muitas vezes fazemos. Nós não levamos para o nosso descanso, nós simplesmente não conseguimos dormir com os nossos problemas. É ou não é verdade? Não, estou mentindo, todo mundo aqui dorme, né? Nós não conseguimos dormir, irmãos, quando temos problemas. Nós não descansamos até resolver do nosso jeito. José, pensando nessas coisas, dormiu, ou seja, ele descansou. Como foi com Adão? Adão precisou dormir para Deus criar Eva. Como foi com Abraão? Para que Deus fizesse um pacto com Abraão, Abraão precisou dormir para que Deus fizesse o pacto com ele. Ora, qual era o tipo de pacto que se fazia na época de Abraão? Cortava os dois animais e passava no meio amaldiçoando a outra pessoa, dizendo: se você não cumprir a sua parte no pacto, você vai ser amaldiçoado, sua família não sei o quê. Abraão deve ter pensado: como eu vou fazer isso com Deus? Como eu vou amaldiçoar Deus nesse pacto que ele mandou fazer? Ele não tinha o que fazer, não tinha como fazer. O que Deus fez? Fez ele dormir. Quando ele acordou, Deus já tinha feito todo o pacto. A gente precisa aprender a viver assim, irmãos. José dormiu, quando ele acordou foi com a resposta. Ele descansou. Não estou dizendo para a gente dormir, que se dane, né, os problemas. Não, estou falando da gente descansar nele. E quando voltarmos desse repouso, o problema ou já foi resolvido, ou Deus já nos deu resposta para a solução desse problema. Amém? Como que a gente busca isso? Pregação do Sidney, oração, relacionamento com o Senhor. É só desse jeito, irmãos.
Você acha que José levou esse problema para o sacerdote? Você acha que José levou esse problema para um amigo, para o pai? Não, ele levou para o homem certo, para a pessoa certa. Ele levou para Deus os seus problemas. Nós precisamos fazer isso, amém? Diga amém. Amém. Glória a Deus.